Um agente ou empresário no futebol é um cara que representa um jogador de futebol e é responsável ali por negociar contratos, patrocínios, direitos de imagem e coisas do tipo, beleza? E direto a gente vê uns caras desses envolvidos em polêmicas, eles acabam sendo ali protagonistas de janelas de transferências. Então hoje a gente vai falar de 5 agentes empresários aí altamente influentes e poderosos no futebol mundial. Começando a lista com um cara que é famoso pro bem e pro mal, né? Ele agenciou alguns dos grandes jogadores de futebol francês aí, mas também se envolveu num dos maiores escândalos do futebol no país. Estamos falando do Jean-Pierre Bernes. Falei em escândalo, a galera vai ficar curiosa, né? Tenho certeza. Se liga que a gente vai chegar em tempos atuais, beleza? Mas a gente começa a história aí em 1989, quando esse Bernes, né, que deve ser outra pronúncia, mas eu vou falar assim, Jean-Pierre Bernes se tornou então diretor de futebol do Olympique de Marseille, depois de ter passado ali alguns anos fazendo outras funções no clube. O detalhe é que essa foi uma época fantástica para os torcedores do Marseille, beleza? Foi um período aí em que o Marseille dominou na França, ganhando vários títulos nacionais e até mesmo ganhando uma Copa Europeia, Champions League, né? O único time francês até hoje a conseguir ganhar a orelhuda aí. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Alguns caras daquele Marseille lá, cara, foram malucos aí que marcaram história, né? Por exemplo, o Papin, que foi o único jogador a ganhar a bola de ouro jogando na França, o Didier Deschamps, que atualmente é o técnico campeão do mundo com a França, né? E o goleirão Barthez, que era um carequinho um pouco baixo, assim, 1,80 m pra goleiro, é um pouco diminuto, né? Mas a treta é a seguinte, velho, um pouco antes da final da Champions League, que era Marseille contra Milan, houve ali uma suspeita de que o Marseille estaria subornando os jogadores do Valenciennes, da Ligue 1, que era o último adversário do Marseille na liga antes do jogo da final da Champions. Então os caras queriam conseguir uma vitória fácil pra chegar pra jogar contra o Milan descansados, manja? O que acabou rolando, o Marseille venceu o Valenciennes por 1-0 e garantiu o título da liga pra poder ir tranquilo jogar a final da Champions contra o Milan. A treta é grande, não vou explicar tudo, mas basicamente a investigação concluiu que o Marseille sim subornou alguns jogadores do Valenciennes, o que resultou numa punição tripla, velho. Primeiramente, o Marseille perdeu o título francês que tinha ganhado, certo? Eles foram excluídos da Champions League da temporada seguinte e além disso aquele dirigente que eu tava falando lá, o Bernes, foi aí preso, mano. Mas por que eu tô falando desse dirigente se o vídeo é sobre empresários, né? Porque em 1999, já fora da prisão, né? Ele aí decidiu que valeria mais a pena de repente seguir pelo caminho de representar jogadores e começou nada mais nada menos do que representando um dos maiores craques que a gente conhece na história do futebol, Zinedine Zidane. Ele também trabalhou com o Ribéry, sendo um dos responsáveis por levar o Ribéry para o Bayern de Munique, trabalhou com o Nasri, né, aquele cara que jogou no Arsenal, depois foi vendido pro Manchester City, também chegou a agenciar a carreira de técnico do Didier Deschamps, né, que é o técnico da França aí, embora essa relação já tenha terminado, e ele também foi o responsável pela quase ida do Fekir, né, pro Liverpool. Não sei se vocês lembram, em 2018 foi uma transferência que quase aconteceu. Diz a lenda que a transferência foi cancelada de última hora porque o Fekir tinha uma lesão no joelho, mas o Bernes chegou a falar que, na verdade, quem melou tudo foi o cunhado do Fekir, que chegou lá com a maior panca, assim, achando que poderia mandar nas paradas, pedindo maiores valores aí pela transferência, e aí tudo foi por água abaixo, mano. Caso de família total, mas esse Bernes aí se tornou uma das figuras mais influentes do futebol francês por bastante tempo. E o próximo é um cara que foi muito influente aí na maior transferência já feita na história do futebol neste planeta, velho. O israelense Pini Zahavi, que começou como jornalista e depois percebeu que esse negócio de representar jogadores aí poderia dar bastante dinheiro, né? O primeiro cliente desse camarada aí, velho, foi um grande jogador aí do futebol inglês, que é o Rio Ferdinand, né? Um zagueiro aí de qualidade, seleção inglesa e pá. Começou lá no West Ham, o Zahavi foi responsável por levar ele pro Leeds e depois por levar ele pro Manchester United, onde virou ídolo. Esse camarada Zahavi também esteve envolvido na ida de quem, velho? Do Carlitos Tevez do Boca Juniors pro Corinthians, ou seja, torcedor corintiano já deve estar falando: Ah, já gostei desse cara, mano. Dizem também que o Zahavi, quando o Neymar ainda estava no Santos, beleza? Ele tentou ser o empresário do Neymar, tentou agenciar. E na época, diz a lenda que ele queria levar o Neymar para o Chelsea, cara. Já pensou no que poderia ter mudado no futebol mundial se isso tivesse acontecido, velho? Talvez o Barcelona nunca tivesse tido aquele trio MSN. O Hazard nunca tivesse tido tanto espaço quanto ele teve no Chelsea. Seria um efeito borboleta desgraçado aí de coisas que talvez nunca tivessem acontecido, né? Loucura. Nos bastidores, o Zahavi também tentava se movimentar pra botar o Neymar no Manchester City, no Manchester United. Acabou não acontecendo nada disso, mas em algum momento ele finalmente conseguiu, velho. Ele transformou a vida do Neymar, fazendo parte aí da transferência mais cara de todos os tempos no futebol, a ida do Ney pro PSG por 222 milhões de euros. O Zahavi parece que teve bastante influência aí nessa negociação, né? Um cara que trabalhou bastante nos bastidores ali e deve ter saído com muita grana no bolso, porque comissões aí nesse tipo de transferência geralmente são números aí gigantescos, né? Mas
se a torcida do Corinthians parece que pode ter alguma gratidão por esse cara ter levado o Tevez pra lá, a torcida do Flamengo pode torcer o nariz porque o Pini Zahavi agenciava a carreira de nada mais nada menos do que o Jorge Jesus quando o português foi lá treinar o Flamengo, velho. Só que na época o Zahavi não queria que ele fosse pro Brasil. Ele ficou no ouvido do Jesus falando o seguinte: vai não, mano, espera uma proposta da Europa mesmo. O cara quase arrombou com a gente, velho. Mas pra sorte dos flamenguistas, o Jorge Jesus não ouviu esse camaradinho aí e foi pro Flamengo e o resto é história. E assim como o primeiro nome da lista, o Bernes, né, o Zahavi também se envolveu em polêmica, velho. Foi lá na Bélgica que a justiça acusou ele de crimes como falsificação, fraude e lavagem de dinheiro, amigo. Loucura, né? Entre os principais jogadores que ele representa hoje em dia estão aí o Højbjerg, o Nkunku, o Alex Telles, o Weigl e, claro, o atual melhor jogador do mundo pela FIFA, Lewandowski. O próximo nome aqui da lista é bastante conhecido de alguns brasileiros, que é o anglo-iraniano Kia Jorabichian, ex-dirigente aí da MSI. Pra quem não tá lembrado, essa empresa foi aquela que fez uma parceria com o Corinthians, que ajudou a trazer na época, por exemplo, o Tevez e o Mascherano pra jogar lá no Timão, né? E naquele time que acabou sendo campeão do Campeonato Brasileiro em 2005. Toda essa trama na época foi feita pelo Kia Jorabichian junto com o seu sócio, que é quem? O Pini Zahavi, que a gente acabou de falar, né, velho? O Kia vem de uma família que já tinha dinheiro ali e tal, e ele também foi um empresário de sucesso aí, que tentou, por exemplo, um tempo atrás, comprar o West Ham lá em 2006, justamente na época que o Tevez e o Mascherano foram jogar lá, mas as negociações deram errado e o clube foi vendido pra outro maluco, né? Aliás, outra coisa que deu errado foi a parceria com o Corinthians, que terminou em 2007. Isso porque o Ministério Público pediu a prisão do Kia Jorabichian e de outros agentes envolvidos nessa negociação toda da MSI com o Corinthians, incluindo o ex-presidente do clube aí, o Dualib. As acusações eram de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, mas em 2008 elas acabaram caindo por terra aí. Eu queria saber qual que é a parada, cara. Todo empresário de jogador precisa se envolver em escândalo, né? Em caso de polícia, velho. É um rito de passagem, né? Pra te obter a carteirinha de empresário de jogador, tu tem que fazer um negócio desse, velho. Se não se envolver em escândalo, não pode entrar no grupinho, né? Dos agentes aí. O Kia Jorabichian é o agente do brasileiro Felipe Coutinho, por exemplo. Ou seja, ele esteve envolvido também numa das negociações mais caras da história do futebol, que foi a ida do Coutinho pro Barcelona, por 130 milhões de euros fixos, mais uns variáveis que podiam chegar lá na casa dos 160 milhões, né? E tem uma transferência muito cabulosa que quase aconteceu lá em 2009, que teve o dedinho do Kia Jorabichian, que foi a possível ida do Kaká pro Manchester City, que nunca se concretizou. O Kia faz parte da representação do Willian atualmente, né? E recentemente, aí, para desespero dos torcedores do Arsenal, perguntado sobre o fraco desempenho do Willian por lá, ele respondeu: qual jogador foi pra lá recentemente e não foi um desastre? E tá errado, mano? Atualmente, o Kia Jorabichian é empresário através de uma empresa, a Sports Invest, e além de ser aí o empresário, o agente do Coutinho e também do Willian, ele representa outros jogadores como o Andreas Pereira e o Reguilon. O próximo nome da lista vocês já ouviram falar porque ele é o cara que representa o Cristiano Ronaldo, velho. O famosaço agente Jorge Mendes. Esse cara é considerado um dos principais empresários do mundo da bola aí, né? Porque ele representa jogadores muito importantes. Então, ele consegue aí, inclusive, determinar o destino de alguns clubes conforme os clientes dele vão de um lado pro outro, né? E um detalhe do Jorge Mendes é como ele consegue gerar relações muito próximas com alguns clientes, né? Então, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo, tem uma parte de um documentário lá sobre o Cristiano que fica uma babação de ovo desgraçada, né? Do Cristiano pra ele, falando, nossa, ele é o melhor agente do mundo. E do próprio Jorge Mendes pro Cristiano, que qualquer oportunidade que ele tem, ele sempre fala que o Cristiano deve ser o melhor do mundo, que ele deve ganhar a bola de ouro e pá e tal. E não é só o Cristiano Ronaldo não, mano. O João Félix também é representado pelo Jorge Mendes aí, e na época da transferência dele pro Atlético de Madrid, ele acabou falando que tinha sorte de ser agenciado pelo melhor empresário do mundo. Se é o melhor ou não, eu não sei, mas certamente é um dos mais influentes e poderosos, né? Ele atua através de uma empresa chamada Gestfoot, que gere a carreira profissional dos jogadores aí, e tem clientes de peso, mano, de alto nível como Cristiano Ronaldo, Rubem Dias, João Félix, Bernardo Silva, João Cancelo, Diogo Jota, André Silva, Ricardo Pereira. Tá, parece que é a seleção de Portugal inteira, né? Além de Ederson, Di Maria, Fabinho e o nosso querido aí Carlos Vinícius da Pose. Ou seja, mano, tocou no futebol português, o Jorge Mendes abocanha. Fora que ele também faz a representação de treinadores como Nuno Espírito Santo, José Mourinho, Sérgio Conceição e Bruno Lage. É muita gente e eu ainda deixei de botar vários nomes porque senão ia ficar uma hora aqui fazendo a lista de quem que é representado pelo Jorge Mendes, né? E vocês lembram o Deco, aquele ex-jogador aí de Chelsea, Barcelona, Fluminense? Ele também virou empresário, né? E falou o seguinte sobre o Jorge Mendes: quando o Jorge escolhe trabalhar com um atleta,
ele praticamente coloca no jogador um selo de qualidade. Mas lembra aquela brincadeira de a gente ter que se envolver em escândalos, senão não ganha carteirinha de empresário, né? Com o Jorge Mendes não foi diferente. O caso dele envolveu o Cristiano Ronaldo e foi uma investigação aí do fisco espanhol numa questão aí envolvendo evasão de divisas. E aí eles conseguiram fazer um acordo com a justiça espanhola pro robozão pagar a bagatela de 19 milhões de euros pra se livrar dessa tramóia aí, desse caos gerado ali pela sonegação de alguns contratos, né, que ele tinha feito, todos com a anuência e a supervisão do Jorge Mendes. Além dos movimentos na carreira do Cristiano Ronaldo e daquela transferência do João Félix pro Atlético de Madrid, o Jorge Mendes também teve envolvido em grandes transferências, como por exemplo do James Rodrigues pro Real e do Di Maria pro Manchester United. E uma coisa engraçada do Jorge Mendes, como eu falei anteriormente, é que todo ano, se ele tiver a oportunidade, ele vai fazer lobby pela vitória do Cristiano Ronaldo no prêmio de melhor do mundo. Recentemente ele largou essa. Do meu ponto de vista, a bola de ouro tem um nome: Cristiano Ronaldo. Imagina se ele não falaria isso, né? Ele deu como argumento aí que o Cristiano Ronaldo foi campeão de ligas em 3 países diferentes. E aí que você vê como a babação funciona, né? Porque, tipo, o que tem a ver, mano? O cara ganhar uma bola de ouro é um negócio sobre o desempenho dele na temporada ou no ano, né? Não tem nada a ver se ele ganhou ligas em anos passados, se o cara acumulou recordes, né? O que vale é essa temporada ou esse ano, né? Que o cara quer saber se ele ganhou 3 ligas em 3 países diferentes. Isso aí não conta, meu filho. Nem a minha mãe se esforça tanto pra me bajular assim, né? E eu sei que você tava esperando, então, o último nome dessa lista. Chegou a hora de falar no cara mais polêmico no mundo dos empresários de futebol, que é o Mino Raiola. Provavelmente ele vai estar na thumbnail, né? Então você já sabia, velho. O Mino Raiola sempre tá aparecendo na mídia, velho, por causa de alguma transferência que tá muito difícil, alguma novela que ele tá envolvido, ou por alguma declaração aí polêmica que ele faz. Numa de suas várias entrevistas aí, ele lançou essa pérola. Pode parecer arrogante, mas acho que eu fundei este mercado. O futebol tornou-se espetáculo e entretenimento. Cara, tá se achando, mano. Que isso? E o Mino Raiola representa jogadores muito importantes, né? Um deles é o Haaland, né? Que tá rapidamente se transformando num dos melhores do mundo. Já fizemos vários vídeos sobre o Haaland especificamente aqui no canal, pois o Mino Raiola falou que talvez tenha sido um erro levá-lo para o Borussia Dortmund. Se liga. Talvez eu tenha sido muito cuidadoso quando disse: vamos nos mudar para Dortmund em vez de ir para outro lugar. Este menino pode se mudar para qualquer clube, ir onde quiser. Já poderia ter feito isso no ano passado. Esse tipo de declaração do empresário é complicada porque pode causar atritos dentro do clube, né? Desgastar a relação ali entre esse jogador e de repente membros da comissão técnica, diretoria do clube ou até o elenco mesmo. Mas o Raiola não quis nem saber, mano. Esculachou mesmo e falou mesmo. Aliás, o cara gosta de esculachar. E se você não é muito simpático do Pep Guardiola, vai gostar do que ele falou do Pepão, então. Guardiola é um treinador fantástico, mas como pessoa, ele é um zero absoluto. É um covarde, um cachorro. Sai daqui, seu cachorro. Ele é como aquela pessoa típica que diz: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Como já diriam os filósofos da Grécia Antiga, quem tem limite é cartão de crédito. O Mino Raiola não tem. Essa fala contra o Guardiola vai bem na linha de um cara que já esculachou o Pepe aí várias vezes publicamente, que é jogador do Mino Raiola, o Ibrahimovic. Aliás, eu li o livro do Ibrahimovic e eles são grandes amigos. O Ibra tem um baita de um respeito pelo Raiola e também considera o cara o melhor empresário do mundo. O fato é que esse cara sabe fazer dinheiro, velho, e sabe extrair o máximo, sugar até a última gota de dinheiro nas negociações que ele faz. Lembra da ida do Pogba pro Manchester United em 2016, que na época foi a transferência mais cara da história? Pois é, velho. Chuta o valor que o Raiola ganhou só de comissão, pagamento pra ele, tá? Pelo serviço de representar o Pogba, de fazer a negociação ali. 48 milhões de euros. Pra fazer dinheiro, malote com a tropa, ficar tranquilo, adquirir recursos. Tu tá maluco, velho? Se fizer a conversão de euro pra real com a cotação atual aí, tem clube considerado gigante no Brasil que não vale isso tudo não, velho. O Raiola acabou se tornando um cara odiado por vários clubes e várias torcidas mundo afora, porque todo jogador que ele representa acaba em algum momento tendo algum atrito com a diretoria, com o elenco, com o clube, né? E os jogadores que ele agencia aí acabam não ficando muito tempo no clube só e ficam pererecando de um lado pro outro. É que não tem segredo, mano. O empresário de futebol, ele ganha comissão por transferência. Então, quanto mais ele conseguir passar os jogadores dele de um clube pro outro, mais negociações, mais transferências, mais comissões no bolso dele, mais dinheiro entrando. E o Raiola sempre consegue inflacionar os valores que são pagos, conseguindo salários astronômicos pros seus jogadores e puxando a corda até o limite, mano, extraindo até a última nota de euro que ele pode tirar dos clubes europeus aí. O cara é parada dura, o cara é treta, e pra isso a gente só precisa lembrar como é que foi a saída do Donnarumma do Milan, né? O Donnarumma também é agenciado pelo Raiola. O Dona saiu do Milan sem deixar um centavo para o clube rossoneri, né? E com o Mino Raiola acusando o dirigente
dirigentes do clube de terem aí ameaçado a família do Donnarumma de morte, velho, segundo o Raiola, né? Porque o Donnarumma não quis renovar o seu contrato lá com o Milan. Detalhe, quando o jogador sai de graça de um clube, o que acontece, velho? O clube que tá contratando esse cara não precisa pagar uma taxa de transferência pro clube vendedor, porque o jogador está sem contrato, está livre no mercado. O que isso faz com que empresários como o Mino Raiola ganhem mais dinheiro? Por exemplo, no caso do PSG que contratou o Donnarumma, né? O PSG não precisou pagar nada pro Milan diretamente. Então o Raiola olha pro PSG e fala: olha, tem vários clubes interessados no Donnarumma aqui, velho. Se vocês não pagarem o salário astronômico, ele não vai. Então quando o jogador sai de graça, o time que vai e contrata ele acaba pagando valores muito maiores em comissões e em salários para compensar essa taxa de transferência que não é paga. Outra situação é a do Pogba, que várias vezes já se envolveu em tretas lá no Manchester United por causa de declarações do Mino Raiola, e até o momento da gravação desse vídeo o Pogba ainda não renovou o seu contrato. Ou seja, poderia acabar saindo de graça do Manchester United pela segunda vez na carreira, inclusive, né? Outro maluco representado pelo Raiola é o Ibrahimovic, que eu já comentei aqui, que é um cara conhecido por ter trocado de clube várias vezes durante a carreira, né? E cada troca dessa, dinheirinho no bolso do Raiola. Mas apesar das polêmicas do Mino Raiola e do ódio que ele desperta em algumas pessoas aí, né? Ele tá sempre agenciando grandíssimos jogadores aí, velho. E não é diferente no mundo atual. Ibrahimovic, Pogba, Donnarumma, Verratti, De Ligt, Moise Kean, De Vrij, Lozano e o próprio Haaland. Todos esses aí, velho, se o seu time quiser contratar, vai ter que negociar com o Mino Raiola. E pode ter certeza, seu time vai ter que abrir a carteira, mano, estourar o cofre lá pra conseguir pagar o que ele quer. Mas, até onde a gente conseguiu encontrar, ele não se envolveu até o momento em grandes tretas com a justiça, né? Tem que respeitar a índole do homem aí, ó. Me diz então, cara, qual desses agentes que você não gostaria nem que chegasse perto do seu clube ou do seu jogador favorito, né? Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um tema um pouco diferente, né, aqui pro canal, mas acho que vocês gostaram, espero que sim. Se gostaram, não esquece de deixar o like na saída, que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Muito obrigado por assistir então, tamo junto, grande abraço, falou!